Boa tarde. Boa tarde à paróquia Nossa Senhora Aparecida do Jardim Primavera. Quero agradecer o convite do Padre Vilmar para me dar uma catequese sobre as virtudes da prudência e a virtude da temperança. Porque na semana passada ele falou sobre o que é a virtude, né? Ele deu uma introdução sobre o que é a virtude. Então, essa semana a gente vai entrar em detalhes de duas virtudes que ele pediu que eu falasse para vocês. Uma catequese. Então, para a gente fazer memória, né? Não sei se quem vai acompanhar agora. Eu queria já... Será que já está no ar aqui para eu poder entrar? Para mim ver se tem alguém, saudar as pessoas. Deixa eu ver aqui. Você colocou o título aí de... da transmissão. Não, você quer que eu veja para mim? Será que já está no ar mesmo? Tá, desculpa. Ah, que legal. 5. Olha só, a minha paróquia está aqui. Cristina, ou Ladislau, né? Pelo menos alguém para me dar força, interceder por mim aí. Vai intercedendo aí por mim. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma revisão, né, no que o Padre Vilmar falou sobre virtudes, que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende para o bem e procura escolher sempre colocar o bem em prática. Procura o bem e coloca o bem em prática. Então, nós vamos entrar ainda no detalhe da virtude da prudência. Vamos esperar aqui mais uns minutinhos. Esperar o pessoal da comunidade entrar, né? Pelo menos mais uns minutinhos. Sim, agora tá. Obrigada. Então, vamos falar então da virtude.
Prudência e temperança. Não. Só prudência. Boa tarde, maninha. Minha irmãzinha do coração. Então, se você quiser se informar sobre as virtudes, né, no Catecismo, 1803, fala sobre as virtudes, onde você pode fazer sua pesquisa. Então, assim, para a gente entender as virtudes, né, a necessidade das virtudes, para não ficar vagando na nossa cabeça, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer também, buscar conhecer os planos de Deus, né, para nós, os planos de Deus para a humanidade. Porque só faz sentido uma coisa quando eu conheço para que aquilo existe, qual que é o fundamento. Então, assim, se a gente entende por que Deus que nos criou, por que Deus criou todas as coisas, né? Qual a finalidade, qual o projeto de Deus para a humanidade, o que Deus quer de nós, o que Deus quer construir em cada um de nós, na nossa vida, na nossa essência, a gente entende a necessidade das virtudes e a gente abriria os dois ouvidos para escutar, né? Para se interessar nessas armas que Deus nos deu. Porque as virtudes, elas são armas, são instrumentos espirituais que Deus nos dá para nos capacitar para o que Ele deseja realizar em nós, né, na nossa vida, na humanidade. Deus criou todas as coisas com o propósito de nos transformar em seus filhos. Né? Ele criou o ser humano, um homem natural, uma criatura, mas que ele não quer paralisar só nisso. Ele tem propósitos, ele tem projetos conosco. Ele quer se aproximar da gente, quer que a gente tenha uma relação com ele, uma relação paterna, uma relação filial, e que nessa relação a gente conheça a vida sobrenatural. Então, para essa vida sobrenatural acontecer, ele nos capacita com algumas virtudes necessárias para realizar, né, para a gente possa realizar esse caminho, essa caminhada, né, rumo a esse bem maior, a esse fim último que todos nós deveríamos procurar, que né, é o céu, a nossa morada eterna. Então, assim, a missão da virtude da prudência, ela é exatamente ajudar-nos a conhecer o mundo real. Ela nos capacita para conhecer o mundo real, o mundo como ele é de fato, né? E a partir desse conhecimento, melhor governar a nossa vida. Então, a virtude da prudência, ela nos faz perceber as coisas como elas são. É como se fossem os olhos da alma. A virtude da prudência dá para a gente aquele olhar de águia, aquele olhar superior, que a gente consegue perceber as situações em que poucas pessoas conseguem perceber algum perigo, alguma ameaça, uma decisão moral que você tem que tomar, para você melhor conduzir sua casa, sua vida, seu trabalho, seus estudos, suas amizades, né? O dom da prudência, ela não nos deixa ser arrastado pelas nossas ilusões, pelas fantasias do mundo, porque ela nos ilumina, nós somos iluminados pela fé a perceber tudo que não leva a um bom caminho, a uma boa decisão, aquilo que não vai dar um bom fruto na sua vida, vai te causar prejuízos, danos morais ou espirituais, de toda forma. Então, essa virtude, ela nos alimenta nesse sentido de fazer com que a gente conheça de fato aquilo que realmente é o mundo real, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem perceber o mundo como ele é. As pessoas vivem cheias de fantasias, cheias de ilusões e se deixam levar, né, por
por esse sentimento, por essa visão errônea, quando o dom a virtude da prudência ela não é bem aflorada na pessoa, né? Então, a gente precisa buscar esse dom, porque essa virtude, porque ela é muito necessária, ela é a mãe de todas as virtudes, porque é ela que comanda, ela delibera, governa toda a nossa vida. Por isso, geralmente a virtude ela é infusa, né? A gente recebe ela no batismo, porque Deus nos dá todas as armas necessárias para governar a nossa vida, para andar nesse mundo conhecendo a verdade. É a prudência ela que guia o juízo da nossa consciência, né? A prudência faz a gente, conhecendo a verdade, a gente forme juízos verdadeiros que formam a nossa consciência. Dá para a gente uma consciência saudável, né? Os olhos da alma que ajuda a gente a evitar os obstáculos, os prejuízos que ameaçam a fé, né? Que faz a gente ter confiança em Deus, enxergar o caminho a seguir. Então, a virtude da prudência ela é muito necessária, porque ela faz você dormir à noite com a consciência tranquila, né? Faz você ter a consciência em paz, porque ela te ajuda nos atos, ajuda em todos os nossos atos. Então, assim, vamos trazer isso para a nossa vida na realidade, né? Para a gente entender isso na vida realidade. Mas antes, vamos ver se tem aqui. Padre Vilmar, muito obrigado pela sua bênção. Porque falaram assim, na nossa comunidade, né? Estou esperando entrar alguém aqui para me cumprimentar. Porque assim, é estranho a gente estar numa comunidade que não é a nossa, porque geralmente nas nossas lives que a gente fazia na nossa paróquia, né? O pessoal estava em pé, a gente conversava. E era muito legal. Então, assim, aqui também está uma experiência diferente, mas vamos lá. Então, vamos trazer essas virtudes para a prática, para a gente entender melhor. Por exemplo, assim, se a virtude da prudência ela nos faz ver o mundo como o mundo real significa que a gente tem os nossos sentidos, os nossos sentimentos, todos guiados e ordenados pela clareza da verdade, né? Da gente ter contato com a verdade. A fé ilumina a virtude da prudência, porque traz para a gente o conhecimento verdadeiro, o conhecimento sobrenatural. Faz a gente participar da vida divina e essa participação ela nos acorda para muita realidade. Um exemplo clássico, né, que a gente convive muito, por exemplo, assim, a gente viver de ilusão, por exemplo, as pessoas que se envolvem em relacionamentos com terceiros, né, pessoas casadas, a pessoa que vive acreditando que talvez aquela pessoa vai se separar da esposa, do esposo, para ficar com você, por um exemplo. E a pessoa acredita nessas falácias, nessas mentiras, né? Então, assim, quando a pessoa tem o dom da prudência, existe uma inteligência superior na razão que percebe que isso tudo é uma mentira, né? Que a pessoa não vai deixar a sua família por conta de um relacionamento, de um caso. Porque a prudência, ela ilumina a nossa inteligência. A pessoa percebe as verdades, percebe o mundo real, ela percebe a falsidade, ela percebe as embromações, a pessoa percebe, ela consegue ter um discernimento muito mais aflorado sobre muitas coisas. Ajuda a gente a governar a nossa vida, a tomar as decisões certas com os nossos filhos, na educação do filho. Você percebe a sua realidade de uma forma assim que extraordinária. A virtude da prudência é muito necessária. Ela é a mãe de todas as virtudes. Ela nos guia no caminho certo, porque ela faz dispor para...
ela faz a gente ter sabedoria para realizar as coisas certas, as decisões certas. Ela nos dá armas, nos condiciona ao entendimento de cada situação e faz com que a gente perceba todas as situações e tome a decisão certa. E tem uns exemplos muito pesados, né, para um momento assim de catequese, mas a gente ter a nossa inteligência iluminada pela prudência evita da gente cometer muitos erros, né, muitas coisas que não convêm, muitas atitudes que não convêm, faz a gente tenha decisões acertadas, para que você tenha o máximo de paz possível na sua vida. A prudência ela se torna princípio de toda ação, porque ela é prática, ela faz a gente não só perceber as coisas a serem tomadas, mas ela também faz a gente ter força para ter a ação necessária, tomar a atitude necessária, perceber a verdade, tomar a decisão certa e colocar em prática, enfrentar todas as adversidades. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos para a gente começar a entender na prática. Uma certa vez, eu tenho 3 filhos, né? Certa vez, o meu filho mais velho estava numa certa idade que precisava de tomar uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão. Ele estava na hora de começar a trabalhar, ele não queria saber de trabalhar. Então, estava na hora dele começar a trabalhar, eu estava percebendo aquela dificuldade assim do pai, né, de ter um pulso firme de colocar o filho para trabalhar. Então, eu estava percebendo, pelo dom da prudência, percebendo que aquilo não ia sair, que o meu esposo não tinha o pulso firme ainda para colocar o meu filho trabalhar. E era de suma importância, naquele momento, tomar uma decisão. Porque depois que passasse, não ia ser mais, ia ser tarde. Então, assim, quando eu percebi, pelo dom da prudência, que eu tinha que agir naquele momento, e eu tomei a decisão certa, eu disse para o meu marido, né? Eu falei, você não está querendo colocar o nosso filho para trabalhar agora, mas é agora o momento dele trabalhar. Então, a minha decisão é que não vou trabalhar por agora, porque eu vou dar preferência para o meu filho trabalhar, porque o meu filho está no momento da vida dele que ele precisa virar homem, precisa trabalhar, precisa conhecer a importância do trabalho. Então, eu tomei a decisão moral de não trabalhar mais para que o meu filho substituísse o meu lugar e ele absorvesse todo o ensinamento que naquela hora na vida dele era necessário. Ele precisava naquela hora amadurecer, precisava naquela hora descobrir o valor do trabalho. Então eu tomei a decisão de não trabalhar, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que era a decisão correta a tomar. Mas quem não está vendo, quem não está com a virtude da prudência na flor da pele, né, não faz uso dessa coisa tão boa que é essa virtude, leva muito chumbo, porque quem não está vendo não vê o que você está vendo, não vê a realidade que você está vendo, não contempla todos os problemas que você está resolvendo com aquela situação, todos os problemas que você está evitando futuramente com aquela decisão que você está tomando naquele momento. Então, foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu recebi muitas acusações, muitos desentendimentos, né? Eu passei por alguns desentendimentos, algumas acusações que a pessoa que não vê o que você está fazendo, não vê a realidade, ela entende que você está com preguiça de trabalhar, que você está assim um assado. Então, o que aconteceu? Eu tive alguns embates, né? Mas eu tinha a convicção daquela decisão tomada era a decisão mais correta. Era o melhor bem que eu estava escolhendo naquele momento, porque eu precisava resgatar o meu filho, porque tinha que ser naquele exato momento. Então, a virtude da prudência faz com que você tenha coragem
e determinação para agir naquele exato momento em que você tem que agir. Quando você vê uma situação que não pode ser adiada, que você tem que tomar aquela decisão naquela hora. Então, assim, e graças a Deus deu certo, porque mesmo eu levando alguns chumbos, né, algumas acusações, que não queria trabalhar e tal, mas o meu filho, graças a Deus, aprendeu a trabalhar, né, ele percebeu a importância do trabalho, ele desenvolveu emocionalmente nessa área, né? Hoje, graças a Deus, assim, ele é casado, ele tem sua família, ele saiu de casa, ele dá conta de manter uma família. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez ele estava até hoje jogando videogame, com medo da vida. Então, assim, eu estava pensando num bem no futuro, no bem maior. Então, a virtude da prudência, ela dá essa clareza para você em todos os sentidos, em todos os sentidos. O Padre Vilmar está falando que estamos começando a experiência aí, né, Zilene? Ela em breve vai estar bombando, principalmente o catequese. Se Deus quiser, Padre Vilmar. No YouTube tem alguém? Uhum. Pra gente conversar com as pessoas, porque é bom quando as pessoas participam, né? Faz pergunta. Então, assim, nessa situação, existe N exemplos. Então, se a gente for analisar bem, é muito importante. A virtude da prudência, ela guia toda a nossa vida. E eu também, o Padre Vilmar pediu para falar sobre a virtude da temperança, né? A temperança também, ela é... Deixa eu só encerrar aqui da virtude, que eu fiz uma anotação aqui. Então, vamos lá. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-lo, né? Como no caso que eu vi lá eu vi o perigo ameaçando a vida do meu filho, né? Não estava querendo saber de trabalhar, então eu vi a ameaça naquela vida dele, que se eu não tomasse aquela atitude correta, ele poderia ficar prejudicado para o resto da vida, na sua personalidade, na sua capacidade de agir, no seu desenvolvimento como homem. Então, qual que foi os meios adequados para realizar, né, para corrigir esse perigo que estava ameaçando a minha família? E eu discerni que eu teria que sair de cena e dar um espaço para o meu filho. Então, o dom da prudência é uma inteligência superior que faz você perceber a melhor ação a ser tomada. Então, o homem sagaz, ele discerne os seus passos. Né? Jesus pede que a gente seja prudente, seja sóbrios, para nos entregarmos à oração. A prudência é a regra certa da ação. Não se confunde com timidez ou medo, nem com duplicidade ou dissimulação. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. A virtude da prudência tira do nosso coração toda a incerteza, né, do que é o bem a ser feito, o mal a ser evitado, dá uma clareza, uma visão superior. E hoje nós estamos muito ameaçados, né, os seres humanos hoje em dia estão muito ameaçados de perder a sua identidade, porque quase ninguém hoje em dia busca mais essas virtudes. As pessoas estão se deixando levar pela essa falta de prudência. As pessoas não têm mais buscado essas virtudes, não têm mais buscado a consciência. Então, esse tanto de ideologias, né, de coisas que têm tomado posse das pessoas, são exatamente porque as pessoas não têm mais assim a virtude da prudência aflorada. As pessoas não estão buscando mais valorizar essa prudência porque elas não estão conseguindo mais ver o mundo como o mundo é. Elas estão sendo
levadas por qualquer corrente, qualquer doutrina, qualquer ideologia que aparece, as pessoas estão sendo levadas, estão sendo conduzidas por coisas tão absurdas, né? Igual hoje tem essas correntes aí, né, de ideologia de gênero, que você pode ser o que você quiser, você pode ser uma árvore, você pode casar com um cachorro, você pode. Isso é a maior falta de prudência, porque é a prudência que ilumina nossas verdades, né? Ilumina a vida real, como ela é. Tipo assim, uma pessoa que sabe que a vida como ela é, sabe que uma pessoa não pode casar com um cachorro. Então, assim, as mulheres não estão mais sendo mulheres, as pessoas estão ficando desvirtuadas, desintegradas, sendo levadas por qualquer ideologia que passa, qualquer pensamento que é disseminado, qualquer pessoa que fala qualquer mentira, a pessoa absorve isso como verdade para a vida dela e a pessoa não tem mais a capacidade de raciocinar, de perceber as falácias, as mentiras que existem por trás de tantas coisas que estão por aí, né? Exatamente porque esse dom da virtude deve estar adormecido, né? Muitas pessoas abandonaram as igrejas, muitas pessoas não são batizadas, né? A gente recebe essas virtudes no batismo. Muitas pessoas nem sabem o que são virtudes. Então o mundo está meio que demente, assim, tá. Você não consegue conversar sobre nada mais com as pessoas, que tudo é ofensa, tudo é o famoso, as frases assim, né, que fascismo, tudo é fascismo, tudo é agressão, porque a verdade ela está tão desvirtuada pelas pessoas que a verdade é tão agressiva que as pessoas preferem chamar os outros de fascista. Quando alguém diz uma verdade, ele é um fascista. Né? Dói, a verdade dói demais, fere demais. Então, assim, está muito difícil, as pessoas estão perdendo a identidade, porque o sentido das virtudes é fazer com que a gente se assemelhe mais e mais e mais com Deus. Né? Porque a gente tem no nosso ser a semente, né? Que Deus quer nos tornar seus filhos. Então, quando você fica afastado das virtudes, você fica desfigurado, você vai perdendo a identidade, a capacidade de raciocinar, de ver a verdade. Né? Um ser humano jamais pode falar que pode se tornar qualquer coisa, pode ser o que quiser. Uma mulher não tem jeito dela, ela pode ter algumas coisas, né, uma profissão, alguma coisa que ela tem vontade de ter, que tem dom para isso, mas a gente não pode ser o que a gente quiser ser. Eu não posso ser uma árvore. Então, assim, aí tem gente que acredita nisso, e se você for conversar, dá problema sério, porque hoje em dia está um trem sério, porque as pessoas estão afastadas das virtudes, não sabem mais o que é uma virtude. Estão com os ouvidos tapados, não quero me interessar mais sobre isso. Meu filho, né? Como que é o nome dela? Bruna Oliver. Obrigada, Bruna, pelo elogio, porque, na verdade, isso é verdade mesmo. A gente tem que... É muito difícil a gente, quando você comanda uma casa, né, os seus filhos, você vê os perigos que ameaçam a personalidade da pessoa. Então, você tem que ter aquela atitude, você tem que ter aquela ação naquela hora certa. Porque, se não for naquela hora certa que você age, depois não adianta mais. Assim, dá muito mais trabalho e fica muito mais complicado. Também, então, a gente vai falar um pouco da virtude da temperança, que a temperança é a virtude moral que modera a atração que nós temos pelos prazeres, né? Que nós somos muito atraídos pelos prazeres. Então, ela procura equilíbrio no uso dos bens criados. A temperança, a prudência é aquela que dá aquela visão, né, de águia sobre todas as coisas. A gente vê os perigos, as ameaças que estão próximos. E a gente também recebe a ação prática para sair desses problemas. E a temperança é aquela que dá para a gente o autodomínio. A gente consegue ter o autodomínio de si mesmo sobre muitas situações.
É o domínio da nossa vontade sobre os nossos instintos, né? Porque, por exemplo, os animais, eles têm instintos, nós também temos instintos. E os animais não têm liberdade, eles existem neles uma lei natural que ordena tudo. E eles não têm liberdade, mas nós temos a liberdade. Então, a temperança, a virtude da temperança é uma força que nós temos que fortalece a nossa vontade sobre os nossos instintos e faz com que a gente tenha poder sobre as paixões, né, sobre as ilusões, que a gente conduza a nossa vida. É a nossa vida pessoal, equilíbrio do uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro do limite da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixeis levar por tuas paixões. E no Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. Então, assim, viver bem nesse mundo não é outra coisa que amar a Deus, né? Buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Viver bem no mundo é viver procurando amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, essas virtudes da temperança, ela orienta as nossas paixões, os nossos desejos nessas melhores escolhas do caminho para a gente ficar buscando cada vez mais a Deus e fazendo crescer em nós, né, essas decisões a serem tomadas a partir de um grande prazer, é uma satisfação, a gente se sente feliz buscando o bem, buscando agradar a Deus. Não fica sendo uma coisa assim mecânica, nem automática, nem por obrigação, mas começa a despertar em nós um desejo, um prazer de ser de Deus, um prazer de ser justo, um prazer de buscar agir da melhor forma, né? E agir no bem, dá uma certa satisfação. Ter autodomínio sobre certas situações dá uma certa satisfação. Então, assim, o nosso prazer, a nossa busca, ela passa a ser sempre sobrenatural. A gente sempre está buscando e olhando a vida sobrenatural. Os interesses, as nossas intenções, tudo, sim, para ser sobrenatural. A gente começa a entender que a vida aqui na Terra é passageira, que é só um sopro. É só um sopro aqui na Terra. A gente vive aqui pouco tempo. A nossa vida mesmo, ela é toda sobrenatural. E a gente precisa buscar mais essas coisas para conhecer melhor as virtudes, rezar mais, entendeu? Porque Deus criou as coisas, colocou a gente nessa terra aqui, não para a gente viver nessa terra, mas para a gente ter uma experiência e buscar as coisas do alto aqui na terra. Então, por isso que Deus, quando quer se aproximar de nós, Ele nos capacita com essas virtudes para que a gente tenha o melhor conhecimento das coisas sobrenaturais. A fé é muito importante nesse passo, porque pela fé, quanto mais eu acredito, quanto mais eu busco crer em Deus, em Sua palavra, nas coisas que eu aprendo, quanto mais eu coloco em prática, mais eu sou iluminada, mais as minhas virtudes elas são iluminadas, elas podem melhorar cada dia mais. Podem crescer cada dia mais, se desenvolver cada dia mais. Cada vez que eu busco. Deixa eu só. Tem alguma coisa aí Porque faltam só 5 minutos, o padre falou 45 minutos. Talvez tenha alguma pergunta? Como viver dignamente a virtude da temperança? Então, buscando cada vez mais, né, na prática, buscar a justiça, buscar a honestidade, buscar
o autodomínio, você tomar sempre a decisão correta, não se deixar levar pelas falácias, pelas mentiras, pelas ilusões que o mundo oferece, né? Pelas ilusões dos seus sentimentos, porque quando a gente conhece a gente mesmo, não estou falando assim de conhecer eu mesma, mas de conhecer o ser humano. O ser humano tem uma estrutura, ele tem um funcionamento. Então, assim, quando a gente conhece essa estrutura, esse funcionamento, a gente passa a ter muito mais domínio sobre a nossa natureza, porque a gente consegue separar aquilo que é ilusão daquilo que não é ilusão, daquilo que é um sentimento que realmente é um problema, daquilo que é causado por afetos ilusórios, entendeu? Então, assim, a gente tem muito na nossa vida ilusão de muitas coisas, porque a raiz de muitas coisas que a gente sente, o que a gente leva como problema, são causadas por, às vezes, orgulho, vaidade, ou preconceito, que não é verdadeiramente um problema. Então, assim, como viver bem, a virtude da temperança, dignamente, é procurar você conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade para você fazer a melhor escolha. A verdade sobre si mesmo, né? A gente tem muita ilusão sobre a gente mesmo. A gente desconhece muito, e principalmente nesse tempo agora, que as pessoas estão cada vez mais desfiguradas, cada vez mais entendendo menos quem elas são, né, a sua importância, a sua dignidade, né? As pessoas se deixam levar por qualquer coisa. Então, assim, o dom da temperança ele está sendo deixado de lado, que as pessoas não têm mais domínio próprio sobre sua vida, sobre si mesmo. Tem até uma anotação aqui, ó, que a virtude da temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres, né? Então, põe equilíbrio em tudo na sua vida e procura o equilíbrio no uso das coisas, dos bem criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa não se deixa levar a seguir o coração, deixar os passos guiados pelas paixões. Então, assim, a virtude da temperança faz a gente crescer muito no relacionamento conosco mesmo e com os próximos. Isso que dá dignidade, entendeu? Mais alguma coisa? Gente do céu, Padre Mar. Pois é, que eu pensei. É porque assim, o tema é curto, não tem muito assim, o que falar, né? Então a gente esperava a participação de algumas pessoas para incrementar com algumas perguntas. E aí já praticamente já falei tudo. Praticamente já falei tudo que tinha que falar. Qual a dica da pessoa que tem dificuldade? Então, as virtudes elas só podem ser desenvolvidas através da oração, entendeu? Você precisa rezar, procurar a oração, porque a oração ela alimenta você das coisas sobrenaturais, da força sobrenatural que vem de Deus. Então, a oração, você é iluminado quando você reza. Quando você tem contato com as pessoas divinas, automaticamente você é iluminado, entendeu? Você é iluminado por uma sabedoria que não é deste mundo. Porque ela fortalece a nossa inteligência. Porque assim, nós temos uma inteligência dada por Deus natural. Mas quando você reza, você começa a receber uma inteligência superior, sobrenatural, que ela é
como se diz aquelas coisas, os olhos de águia, que você vê acima de todas as coisas, você vê além, né? Em tudo que você coloca os seus olhos, você tem aquele discernimento de ver além do que você realmente está vendo. E algumas pessoas, e quanto mais você reza, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter essas coisas afloradas em você, entendeu? Porque, tipo assim, se eu tenho um amigo professor de filosofia, e eu começo a andar muito com esse professor de filosofia, e ele está sempre falando das coisas, da filosofia, né? Conta alguma coisa de Sócrates, você ter um conhecimento, eu vou adquirir um conhecimento desse professor, desse filósofo. Então, se eu começo a andar com as pessoas divinas, né? Se eu começo a andar com Jesus, com Nossa Senhora, se eu começo a falar com o Espírito Santo, com os anjos, então eu vou conviver com essas pessoas automaticamente. Eu vou ter a minha inteligência superior, muitas vezes superior, iluminada. Então, assim, as pessoas precisam entender que a vida sobrenatural, as pessoas divinas, elas são reais. E se você tem contato com elas, esse contato ele é real, ele vai ser concreto na sua vida. Tudo que você adquirir, que florescer no seu espírito, vai ser florescido de maneira real, né? Então, assim, a gente tendo contato com as pessoas divinas, você tem contato com a verdade também, com a realidade, porque o mundo aqui é um mundo de ilusão, né? Porque aqui é um mundo de muita ilusão, não é o mundo real, o nosso mundo. O mundo real é o mundo que a gente vai morar para o resto da vida. Aqui a gente vai passar 60, 70 anos, quem sabe eu vou viver mais uns 5, 6, 10 anos. Já completo meus 60, 70 e já parto dessa para melhor. Então, assim, aqui não é o mundo real. Então, quando você tem contato com as pessoas divinas, você está tendo contato verdadeiramente com a verdade. Então, a gente muda todas as nossas atitudes, né? Você acorda para a vida. Então, assim, você muda toda a sua relação com as pessoas. É totalmente diferente quando você é uma pessoa que busca a oração, que busca a Deus, e as virtudes começam a ser afloradas em você. Porque o sentido da vida, Deus nos colocou aqui, né? Ele colocou na gente uma semente. A gente é batizado, a gente se torna capacitado para se tornar filho de Deus. Quando você é batizado, você se torna capaz de se tornar filho de Deus. Você não se tornou ainda. Porque precisa de um desenvolvimento do seu ser, né? Precisa de um afloramento das virtudes, né? Principalmente da virtude da prudência, que é a mãe de todas as virtudes, para que você comece a se tornar filho de Deus verdadeiramente e você passa a ter uma identidade, porque você conhece a verdade. E conhecendo a verdade, você toma as atitudes corretas em relação a cada situação da sua vida, né? Em relação ao namoro, em relação ao trabalho, em relação a um monte de coisas. Então, assim, se a gente não acordar para essa verdade, a gente vai viver sempre uma vida de ilusão, de não conhecer realmente de fato. Então, conhecer a verdade faz toda a diferença. Então, é isso que resolve toda a nossa vida, para você colocar os seus pés no lugar certo, tomar a decisão certa em tudo, para você ter paz, para você saber o melhor caminho a escolher, né? Porque assim, quando você conhece a verdade, você não quer mais buscar muito as coisas humanas, as coisas naturais, você quer buscar as sobrenaturais, que você sabe que são as verdadeiras, que são as que não passam, né? As que não vão passar. Então, não é essa tá até aqui no catecismo, é realmente, porque ela é a mãe de todas as virtudes, né? A prudência, igual eu falei, ela tem a missão, gente, presta atenção. Ela tem a missão, eu vou ler aqui para ficar bem bonitinho. A virtude da prudência, ela tem a missão de fazer você conhecer o mundo real. Por isso que ela é a xodózinha, a mãe de todas as virtudes, e fez com que Santo Tomás de Aquino dissesse isso. Porque se você não conhece o mundo real, se você não conhecer o mundo real,
O que vai adiantar? Como que você vai tomar a decisão certa se você não sabe, não sabe nada de nada? Não conhece a verdade sobre nada. Por exemplo, como eu citei no começo, né? Às vezes a gente se ilude, por exemplo. Quantas mulheres se iludem com relacionamento, com amantes, que homens que falam que vão deixar a sua esposa. Uma pessoa que conhece o mundo real sabe que um esposo, um marido, não vai deixar a sua esposa. Então, assim, ele não se ilude com a mentira. A gente passa a conhecer o mundo real, de verdade. As pessoas como são, as coisas como são. Então, assim, a gente precisa conhecer. Por isso que Santa Tomás de Aquino diz que essa coisa tão bonita sobre a virtude da prudência, porque a partir dela, você desenvolve todas as outras. Porque se ela faz você conhecer o mundo real, o mundo como ele é, gente, pensa nisso. Pensa nisso, tanto que isso é forte. Você conhecer o mundo real, o mundo como ele é de verdade. Será que a gente está conhecendo o mundo real como ele é de verdade? Será que a gente está conhecendo as pessoas, a natureza da pessoa? Porque tudo existe uma verdade que Deus quer que a gente conheça. Então, o dom da prudência é o que faz você conhecer, a virtude da prudência faz você conhecer essa verdade. Então, assim, ela te capacita para tudo na sua vida. Coloca você bem superior, às vezes em vantagem a muitas pessoas que não buscam. Por exemplo, a explicação do meu filho. Eu era a única que estava vendo o mal que ele estava dando sequência na vida dele. E se eu não, a única pessoa que estava vivendo aquela situação. E eu tomei a decisão certa. E as pessoas que não estão vendo o mundo real como ele é, eles atacam você, porque eles não têm aquela visão aguçada sobre as coisas. Perde a oportunidade de tomar a atitude certa na hora certa. Entendeu? Isso tem várias situações. Por exemplo, às vezes você está num namoro, num relacionamento, você está vendo ali a verdade, você está vendo que às vezes a pessoa não está afim, você está vendo defeitos nessa pessoa, você está vendo seu futuro ali em certas ações, e aí você perde a oportunidade de tomar a decisão, às vezes a decisão certa na hora certa. Então, a virtude da prudência, ela evita muito mal. Ela evita muito mal na sua vida. É uma virtude que a gente precisa buscar muito mesmo, porque ela é os olhos da alma. Ela é os olhos da alma, é o que guia você. Você chega num lugar, você vê uma situação, por exemplo, você chega numa festa, se você tiver o dom da prudência bem aguçado, você já percebe ali se ali vai dar uma bagunça. Ó. Você já tira seu time de campo. Entendeu? Você vê uma situação, você vê que aquilo vai dar um boró. Você já sai fora. Então, assim, são muitas coisas que a prudência nos proporciona. São muitas coisas mesmo. A Maria Fernanda está falando, oi, minha linda. Um beijo, Maria Fernanda. Tem mais alguma coisa aí para mim? É verdade. Porque só com eles que a gente vai ficar super dotados. Mariana? Oi, Mariana, um beijo. É da paróquia daqui? Pois é, uma pena não conhecer vocês assim mais, né, frequentar mais para interagir, né, com o pessoal. Mas assim, é uma experiência nova, vai ter outras vezes e com certeza eu vou estar aqui mais à vontade, porque eu estou hoje estou muito presa aqui, não conhecia você direito, né? E a gente acaba que fica meio tensa, meio presa, peço perdão pelas, talvez, repetição de muitas coisas que eu falei. Mas é isso. Se tiver mais alguma coisa aí. Eu, sim, sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu amo a prudência, eu amo. E ser prudente não é assim, a pessoa que é veaca, não. A prudência a virtude da prudência é uma coisa bem profunda, que nos capacita bastante para muitas situações, para discernir uma amizade quando ela tem que acabar, a amizade não está, entendeu? Tá caminhando por uma coisa que não é legal. Você
Você sabe quem coloca na sua vida, quem não coloca. Você conhece o coração das pessoas. A virtude da prudência te dá a capacidade de conhecer o coração das pessoas. E aí você vê as pessoas que convêm e que não convêm na sua vida. Né? Você sabe a medida certa de até que ponto você pode ser amigo daquela pessoa, se abrir para aquela pessoa, dar espaço para aquela pessoa na sua vida. Então, assim, o dom da prudência é maravilhoso, da virtude. Quem dera se todo mundo tivesse o interesse, né? Hoje em dia mesmo, assim, as pessoas estão perdendo isso, porque você entra na internet mesmo. Se você entra na internet, olha para você ver esse exemplo desse BBB, né, esse Big Brother aí, os comentários, o comportamento das pessoas totalmente desequilibradas, assim. Isso é realidade, não é só do BBB, não. Essa realidade ela está bem atual em todos os âmbitos da sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, porque as virtudes estão sendo engavetadas. As pessoas não têm noção mais de quem elas são, do que elas devem fazer na vida, até que ponto, né, a gente é gente. É tipo assim, o ser humano está em extinção, gente. Porque assim, se você vai perdendo a sua integridade, se você vai perdendo a sua identidade, você vai ficando em extinção. O ser humano está em extinção. Porque o ser humano, na sua dignidade mesmo, né, é uma pessoa lúcida, é uma pessoa capaz de tomar decisões, é uma pessoa que sabe onde colocar os seus pés, sabe onde colocar as suas palavras. Então, hoje em dia, as pessoas conhecem a verdade, hoje em dia, mas hoje em dia não, as pessoas não estão conhecendo mais a verdade. Elas... Obrigada pelo carinho. Josiana mandou um abraço para mim, obrigada, Josiana. Qual a paróquia? Ah, que legal, Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana, porque hoje eu tô toda presa aqui. Exatamente. Exatamente. Instrui nas tomadas de decisão. Faz a gente ver a realidade, como eu falei, né? Teria um monte de exemplos para dar aqui para vocês, mas também não convém ficar expondo, né, os meus filhos, já expondo a minha família também, porque senão eu poderia ter um monte de coisa aqui para contar para vocês, porque a prudência assim, sempre fez parte da minha vida, da minha história. E graças a Deus, né, eu tenho 50 anos e eu posso olhar para trás e eu não tenho nada para me arrepender. Eu não tenho nada assim para assim, ó, eu me arrependo demais, eu tenho remorso disso, não tenho. Eu não tenho essa frase até hoje, graças a Deus, para dizer para vocês, porque graças a Deus assim, sempre busquei a virtude da prudência, sempre busquei ser iluminada pela fé, pela graça de Deus. Sempre procurei fazer a vontade de Deus, né? A gente nunca, não é que a gente acerta sempre, mas assim, eu acho que compensa a gente buscar sempre a virtude da prudência, porque ela é a mãe de todas as outras vêm com ela. Porque assim, a gente aprende muitas coisas, né? Mas muitas coisas nos são reveladas pelo Espírito Santo, pela graça, pela, pela graça que Deus derrama sobre nós, a graça santificante, né? Então, é muito bom alimentar o espírito, alimentar nosso entendimento, porque nós somos filhos de Deus, gente. Pensa bem, nós temos o dever de parecer com Deus, porque nós somos filhos dele. Ele nos quer assim, ele nos quer com a dignidade superior, ele nos quer com inteligência superior, com a capacidade, com autodomínio. Ele quer que a gente tenha controle, soberania sobre todas as coisas, né? Não quer que a gente seja dominado por um copo de cerveja, não quer que a gente seja dominado por coisas que fazem com que a nossa vida seja uma vida sem moral, sem respeito, sem, né? As pessoas não respeitam a nossa vida, então a gente tem que buscar adquirir esse comportamento de adquirir mais e mais e mais virtudes, né? Tem mais uma pergunta?
Tomara. Principalmente hoje em dia, né? Oh, para os jovens, a pergunta é, né? Para os jovens é mais difícil adquirir a virtude da prudência? Não é mais difícil, mas hoje em dia está se tornando difícil porque a maioria dos pais abandonaram, né, as virtudes, o conhecimento sobrenatural, e os filhos não recebem nenhuma informação. Então, assim, os filhos às vezes são os mais prejudicados, os jovens hoje em dia, porque o que menos ouvem, né? Porque a gente, assim, as mães ainda ouviram dos avós, né, dos pais, mas assim, os jovens de hoje, eles não sabem nem o que é pecado. Assim, às vezes a pessoa não sabe nem o que é pecado. Então, quanto mais virtude, né, que está muito mais assim escondida do que a palavra pecado, né? Então, assim, mas não é impossível, não é difícil. É só você rezar, é só você pedir, porque Deus está aí doido para derramar sobre nós o seu amor. Então, assim, só de você ter um contato com Deus, você já vai ser muito agraciado com muitas virtudes. Porque Ele derrama sobre nós muitos dons, muitas coisas gostosas de você se sentir amado. Você se sente muito amado quando você permite que Deus se aproxime de você, quando você colabora com Deus, né? Então, assim, vamos colaborar com Deus, deixar Ele nos nutrir, né? Ele quer nos nutrir de coisas boas, de fortalecimento do nosso espírito. Você vê, hoje em dia, qualquer coisa que a pessoa sente, qualquer tristeza, as pessoas já desmoronam, as pessoas já, né, estão desmoronando por qualquer coisa, porque não estão tendo contato com o divino, com o sagrado. Então, precisa muito a gente buscar esse negócio aí. Parece que caiu? Ou não? Ah, não caiu. Então, assim, não é impossível, entendeu? Se você vier para a igreja, o Padre Vilmar, as missas do Padre Vilmar, ele te ensina muita coisa, né? Reza o texto, aproxima de Nossa Senhora, que você vai ver todas as virtudes assim, afloradas de uma maneira incrível. Porque o próprio contato com ele já faz muita coisa na nossa vida, que você só vai perceber com o tempo, né? Depois você percebe que a sua vida está diferente. Tem mais alguma coisa? Bom, então só para encerrar, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem final para vocês é que Deus não criou o mundo e jogou o mundo para as cobras. Nós não estamos jogados para as cobras. Deus continua querendo se aproximar de você. Deus continua querendo encher você de virtudes, né? Deus continua querendo que você se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Deixe que Deus derrame no seu coração amor. Deus continua querendo iluminar a sua fé, aumentar a sua fé, querendo te ensinar as coisas sobrenaturais, as coisas do alto. Deus continua querendo muito, muito fazer isso. Então, assim, a gente precisa de disposição, dar tempo para Deus, dar sim para Deus, querer aprender, querer ter um relacionamento com Deus, né? A gente precisa desejar isso no nosso coração. E se a gente não deseja, pede a Deus para desejar. Pede a Deus para ter força, para deixar Deus entrar na sua vida, para te fortalecer, porque vai fazer muita diferença na sua vida e na vida de todas as pessoas que vivem com você, de todas as pessoas que de alguma forma têm contato com você e desfrutam da sua amizade. Então, assim, Deus precisa estar nas pessoas, né? Então, se você é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa cheia de Deus. Nas virtudes nada mais é de você ser cheia de Deus, ser cheia do Espírito Santo. Então é isso. Eu peço perdão e que a próxima vez seja mais à vontade. Um abraço carinhoso para todas as pessoas que me receberam com carinho, né? Me mandou mensagem de força e valeu, gostei muito. Começou até a ficar animada, agora já acabou, né? Como que é seu nome?
Karine, um abraço para a Karine, que ficou aqui me ajudando, né? Grande, o Alan, o Paulo também. Viu, Paulo? Obrigada. E vamos ver a próxima vez. Se Deus quiser, vai dar certo. Tchau.